Olá, há 3 dias do primeiro turno das eleições municipais, vamos falar dos últimos acontecimentos, como o adiamento das eleições do Amapá por conta do apagão e uma matéria exclusiva do broadcast político que fala de mais de 5.000 candidaturas laranjas de mulheres para cobrir, né, para cumprir aquela cota obrigatória determinada pela Justiça Eleitoral. Para comentar o assunto, nosso editor Gustavo Porto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Beth. Bom dia a todos. Pois é, são dois assuntos interessantes que a gente está na tela do podcast político, né? Na madrugada, assim, no começo da madrugada de hoje, a gente noticiou aí que o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele decidiu ontem, à noite, adiar as eleições no primeiro turno em Macapá, Beth. É bom lembrar, assim, que o Amapá está sofrendo aí, o Amapá está sofrendo desde há mais de uma semana, né? Desde terça-feira da semana passada, com problemas de fornecimento de energia elétrica, com protestos, e o ministro Barroso decidiu adiar as eleições só na capital, Beth. Assim, Santana e outras mais de 10 cidades que tem aí no estado vão ter as eleições, lembrando que Macapá também é a única que tem primeiro e segundo turnos, é a única cidade que tem tamanho, né, mais de 200 mil eleitores para ter primeiro e segundo turnos. O que o ministro justificou? Além da possibilidade de falta de energia, a realização de protestos, né, está tendo vários protestos violentos lá na capital por causa do não restabelecimento da energia, né? Ontem o governo informou que tinha 80% de energia restabelecida. Enfim, o ministro Barroso adiou, ainda não tem uma data, né? Hoje o TRE do Amapá deve dar uma entrevista no meio da tarde para dar as novas regras, para justificar melhor por que foi adiado só em Macapá, né? Já que há protestos também em outros municípios, em Santana, por exemplo, que é o segundo maior município do Amapá, também tem protestos, e também se existe a possibilidade de até uma nova data para o novo para votação, né, do primeiro e segundo turno. E, curiosamente, Beth, tem uma história muito curiosa em Macapá, né, onde foi adiado. O adiamento surgiu, foi anunciado juntamente com uma pesquisa eleitoral, no mesmo dia uma pesquisa eleitoral, que aponta que o Josiel Alcolumbre, Beth, que é o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele despencou na corrida na pesquisa, nas intenções de voto, uma pesquisa do Ibope divulgada ontem. Ele caiu aí 9 pontos percentuais entre um levantamento e outro, e foi para 26% das intenções de voto. Ele ainda lidera as pesquisas, né, na capital do Amapá. Ele está, assim, em segundo lugar, já disputando o segundo turno. Tem a Patrícia Ferraz, que é deputada federal do Podemos, e o Dr. Furlan, que é o deputado estadual de cidadania. Eles estão empatados, ela com 18% e com 17% dos votos. Eu estava vendo, Gustavo, que analistas estão dizendo que a família, né, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que indicou, né, o responsável lá por essa parte de geração de energia para a empresa. Então, assim, a população parece que identificou na família, né, Alcolumbre ali, uma parcela de responsabilidade por esse grande problema que eles estão vivendo. Aí o reflexo nas pesquisas, né, Gustavo? Exatamente, Beth. E o nosso repórter, né, o Rafael Moraes Moura, que voltou de férias ontem, voltou a todo vapor aí, noticiou na notícia que a gente divulgou, ele cita um negócio curioso também, que o próprio Alcolumbre teve uma conversa reservada com o Barroso. Parece que houve uma pressão aí do Alcolumbre para poder adiar o primeiro turno e o segundo turno, se bem que também... Vamos lembrar... Pode perder votos, né? O José Alcolumbre pode perder votos. Então, mas vamos lembrar que a oposição também, né? O pessoal ali ligado ao Capiberibe ali, eles estavam, né, a própria oposição, eles estavam batalhando desde o começo para adiar as eleições também, né, Gustavo? Então a gente tem que dar ali o outro lado também, né? Exatamente, Beth. Um outro assunto que a gente soltou agora há pouco, uma matéria exclusiva do broadcast político, que a repórter Camila Turtelli fez, é um levantamento bem interessante que foi feito por um gabinete compartilhado que os deputados, a deputada Tabata Amaral e o deputado Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira, né, ela do PDT, ele do PSB e o deputado e o senador Alessandro do Cidadania, eles criaram um método, né, um robô que aplica cálculos matemáticos, uma grande base de dados, Beth,
que identificou que existe pelo menos um risco, pelo menos, de a gente ter 5 mil candidatas laranja nas eleições municipais desse ano. Isso acontece porque a gente tem uma regra, Beth, desde antiga já, de que tem que ter 30% de cota para que os partidos recebam fundos eleitorais e recursos de campanha. E como a gente viu nas eleições passadas, inclusive está sendo até investigada, né, essa questão, houve uma suspeita de que partidos colocariam candidatas mulheres, né, só para fazer participação, assim, só para poder ser candidata laranja mesmo, sem qualquer chance de vitória ou qualquer chance de disputa, apenas para cumprir essa cota, Beth. No entanto, a reportagem é interessante, ela informa que essa candidatura laranja só vai poder ser confirmada depois que houver a apuração, né, porque a gente não sabe a quantidade de votos, né, que cada candidata vai receber, né? O robô que mapeia tudo isso, ele levanta desde declaração de bens, escolaridade baixa, nenhum gasto de campanha declarado, isso vai ver depois das eleições, enfim, e também o baixo número de mulheres que são filiadas aos partidos na cidade. O que acontece muitas vezes, Gustavo, em todas as eleições, apesar da justiça estar, né? O Barroso disse em entrevista para a gente que a justiça tem procurado uma celeridade, é que acaba a eleição, acaba o mandato, e eles ainda estão julgando essas questões, né? Exatamente, ainda mais nessa eleição que é super enxuto, né, esse período de julgamento. A gente tem o primeiro turno separado apenas por 2 semanas do Exatamente. É bem curto isso, né, Beth? Tá certo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota, e você continua acompanhando estes outros assuntos aqui no Broadcast Político.